Da Câmara de Vereadores de Itajaí, excelentíssimo senhor vereador Laudelino Lamin, presidente da Comissão Processante, excelentíssimos senhores vereadores dessa Casa Legislativa, meu boa noite a todos. Também quero saudar aqui os servidores da Casa Legislativa, o público aqui presente e também o público que nos assiste pela TV Câmara. Eu falo aqui, usando a tribuna, em nome do vice-prefeito Marcelo Sodré. Eu devo dizer aqui... Comunidade, eu sei que é um tema bastante... Eu quero iniciar a minha fala aqui com um esclarecimento com relação a uma informação que estava na defesa, que está na defesa do vice-prefeito Marcelo Sodré, quanto aos valores que foram recebidos pelo ex-vereador Antônio Aldo da Silva nos meses de março e abril de 2014. Eu quero dizer que os valores que constam na defesa do vice-prefeito Marcelo Sodré são os valores que constam também do portal da transparência. Então, de forma alguma, houve qualquer tipo de deslealdade processual, porque todas as informações que foram colocadas na defesa foram, de fato, as informações que estão no portal da transparência. Posteriormente, com a correspondência que foi enviada pelo vereador Antônio Aldo, foi tomado conhecimento que há uma divergência entre os valores efetivamente recebidos e os valores que constam do portal da transparência. Nós fizemos um requerimento, protocolamos nessa casa, pedindo a suspensão dessa sessão, para que a defesa tivesse acesso a essa correspondência, aos documentos que foram juntados pelo vereador e também para que fosse trazido dentro do processo essas informações do porquê ou explicações quanto a essas divergências apresentadas no portal da transparência. Esse requerimento foi indeferido pelo presidente da casa, mas que, de outro lado, nos concedeu aqui os 10 minutos para uso na tribuna, na presente sessão, e, por isso, então, estamos fazendo uso da palavra. Feitos esses esclarecimentos, eu quero, sem delongas, dizer que a denúncia que foi imputada ao vice-prefeito Marcelo Sodré, ela merece ser arquivada, assim como também o parecer prévio da comissão processante, que deliberou por maioria de votos pelo arquivamento, merece ser acolhido. Isso porque o vice-prefeito Marcelo Sodré não cometeu crime de responsabilidade. O vice-prefeito Marcelo Sodré não cometeu infração político-administrativa. O impeachment julga infrações políticos-administrativas. E, apesar do nome, o processo de impeachment não é um processo meramente político. Não basta apenas uma vontade política de caçar o prefeito e o vice-prefeito eleito democraticamente pelo voto popular. É preciso que se caminhe no processo de impeachment em conformidade com a lei. E o que diz a lei? A lei, no caso, é o decreto 201/67. E esse decreto, no artigo 4º, ele traz quais são as infrações políticas administrativas nos seus incisos. Mas não basta, para uma denúncia, se dizer que o vice-prefeito praticou os incisos 1, o inciso 7, o inciso 8 ou o inciso 10 do artigo 4º do decreto 201/67. É necessário que haja uma tipificação formal. É necessário que se possa demonstrar que o fato que foi trazido se enquadra perfeitamente num daqueles incisos. Além disso, é preciso que a gente demonstre o dolo. Isso deve estar demonstrado também na denúncia. Até porque, de forma culposa, não se pratica nenhum dos incisos que constam do artigo 4º do decreto 201. E com relação à ausência de dolo, eu gostaria de fazer uma alusão ao voto divergente. No voto divergente, há a seguinte manifestação. Os vereadores, ao receber qualquer denúncia, eles possuem o dever de averiguar os fatos alegados. Isso é uma verdade. O vereador tem essa função de fiscalização. Se ele recebe uma denúncia, ele precisa, sim, averiguar, investigar. E, mais adiante, o voto vencido fala: é evidente que a instrução probatória do processo investigatório é indispensável para apurar a inexistência ou não do dolo no caso citado. Mas eu digo, senhores vereadores, que nós não estamos numa CPI. Nada há de ser investigado numa comissão processante.
Se houver necessidade de investigação, não será no processo de impeachment que se fará. O dolo é condição para o recebimento da denúncia. A apuração, a investigação, ela não cabe no âmbito do processo de impeachment. O voto divergente é no sentido de que esses fatos precisam ser investigados, que o dolo precisa ser apurado. Ou seja, eles demandam uma investigação que não pode ser feita num processo de cassação. Mas, para que aqui não paire dúvidas acerca da inexistência do dolo do prefeito, do vice-prefeito, que é por quem eu estou falando, eu quero demonstrar ou afirmar que a jurisprudência ela é pacífica no sentido de que não age de má-fé, não age com dolo, quem é orientado por pareceres técnicos, como foi o caso do recebimento dos subsídios pelo prefeito licenciado. E esse é também um dos argumentos da denúncia contra o vice-prefeito, que ele teria autorizado o pagamento indevido dos subsídios do prefeito licenciado, mas não há provas dessa autorização. Nós não temos um ofício, um bilhete, um áudio, uma testemunha. Não há, enfim, ato comissivo contra expressa determinação de lei. E também não há ato omissivo ou de negligência do vice-prefeito. Portanto, não há violação ao inciso 7 e ao inciso 8 do decreto 201/67. A folha de pagamento, ela possui um rito próprio, que eu imagino que na Câmara de Vereadores seja também assim. Ela é confeccionada e ajustada na Secretaria de Administração e Gestão, e depois ela segue para a Secretaria da Fazenda para que faça os pagamentos. São mais de 8 mil servidores no Executivo. Essa folha e esses pagamentos não passam pelo gabinete do prefeito ou pelo prefeito. Então, é sim errado dizer que houve autorização do prefeito. E há declarações no processo nesse sentido. E ainda que se queira atribuir uma responsabilidade objetiva ao vice-prefeito, que me parece que é o caso, o pagamento que foi feito ao prefeito licenciado, ele é legal e ele foi amparado em pareceres jurídicos. Então, no mínimo, nós não temos dolo, nós não temos má-fé. E esses pareceres jurídicos trazem os fundamentos legais para que o prefeito, então, pudesse ter recebido o pagamento. Ilegal seria o prefeito Volney Morastone ter recebido qualquer valor do INSS como auxílio acidente, porque ele é aposentado pelo regime geral de previdência social. E esses benefícios de aposentadoria e auxílio doença, eles não se cumulam no regime de previdência social. Nós estamos nessa situação aqui, nós poderíamos dizer que existe um limbo previdenciário, porque ele é aposentado e não faz jus, pelo regime de previdência social, a receber o auxílio doença. Mas precisamos também dizer que o prefeito ele é um servidor estadual na ativa, e ele é vinculado a um regime próprio de previdência social. E a Procuradoria do Executivo traz um extenso parecer pela legalidade do ente município efetuar o pagamento da licença ao prefeito. A tudo isso, eu acrescento a possibilidade de aplicação do princípio da simetria, à Lei Orgânica Municipal, do artigo 22 da Lei Orgânica, e também do regimento interno. Por fim, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o outro argumento que se traz em desfavor do vice-prefeito decorre do encaminhamento a essa Casa Legislativa do projeto de emenda à Lei Orgânica, e, a partir daí, se acusa o vice-prefeito de ter impedido o funcionamento regular desta Casa Legislativa e de ter procedido de forma incompatível com o decoro e com a dignidade do cargo. Aqui eu também afirmo, a defesa também afirma, que não há correlação entre o fato e o tipo indicado, o tipo imputado, a acusação imputada ao vice-prefeito. Senhores vereadores, qual o ato de quebra de decoro? Quando a Câmara foi impedida do seu regular funcionamento pelo encaminhamento de um projeto de lei, de um projeto de emenda à Lei Orgânica. Projeto que, diga-se, não tinha efeito retroativo, não tem efeito retroativo.
só entraria em vigência se aprovado e com vigência prospectiva para após a aprovação, se essa fosse a vontade da maioria dos vereadores, porque poderia ser rejeitado. Projeto, aliás, que tem a mesma redação da lei orgânica de todos os municípios da ANFRE e também de Barra Velha, Florianópolis, Blumenau, Joinville, desculpa, Barra Velha faz parte da ANFRE, mas também Florianópolis, Blumenau, Joinville. Projeto que buscava adequação a situações futuras, não destinado a corrigir um ato passado. Eu encerro aqui a minha fala, pedindo que os senhores vereadores tenham uma leitura atenta e desapaixonada nesse processo e que votem com o relator, que votem pelo recebimento, pelo arquivamento da denúncia. Eu concedo à doutora Carla mais 30 segundos para concluir a defesa. Não, nós vamos garantir a ampla defesa e o contraditório para que tenhamos um processo de acordo com aquilo que estabelece a legislação. Fica à vontade, doutora Carla, mais 40 segundos. Obrigada, presidente, novamente. Então, eu novamente ratifico aqui o meu pedido de que os senhores vereadores, então, tenham uma leitura atenta a esse processo, que votem de forma desapaixonada e que votem com o relator, que votem pelo arquivamento da denúncia, porque assim o fazendo estarão sendo justos, não só com o vice-prefeito e com o prefeito dessa cidade, mas também com os interesses da nossa cidade de Itajaí. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora Carla, pelo trabalho. Agora, na sequência, passamos a palavra por até 10 minutos para o doutor Paulo Freta também fazer sua sustentação. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Aqui é um cumprimento de novo. Cumprimento todos os vereadores, todos os presentes, quem nos assiste pelo YouTube. Senhor presidente, nós estamos aqui hoje para deliberar sobre o processo de impeachment, mas eu gostaria de, primeiramente, fazer uma contextualização histórica e trazer a luz sobre a questão, trazer luz sobre a questão. Nós estamos aqui a discutir sobre o arquivamento ou prosseguimento de um processo político administrativo. E o decreto que regula essa matéria, o decreto 201 de 1967, é um decreto ditatorial. Ele foi promulgado, senhor presidente e demais vereadores, no auge da ditadura militar. E apesar do reconhecimento da recepção do dispositivo pela Constituição de 88, é necessário estabelecer e reconhecer a sua origem autoritária e considerar os traços antidemocráticos do decreto que regula esse processo de impeachment. Ele foi idealizado pela ditadura para cassar mandatos de prefeitos que haviam sido democraticamente eleitos e não apenas cassar mediante fundamentos genéricos, frágeis, sem justos motivos e, pior, em atentado à legítima vontade popular. O processo do impeachment, ele só se coaduna com a democracia se ele não for utilizado com desvio de finalidade. E ainda mais para que se o faça de forma indireta, subtraindo da população de Itajaí, do povo itajaiense, o seu direito de escolher quem o governe. O fato que fundamentou o processo de impeachment foi uma denúncia de que o prefeito teria recebido indevidamente a integralidade dos seus subsídios, enquanto afastado para tratamento de saúde. A denúncia ela foi apresentada por um cidadão de Itajaí, mas é curioso, senhor presidente, que já se propagava nos microfones dessa respeitável Casa Legislativa, nos microfones da rádio, na televisão, nas redes sociais, que o prefeito teria cometido crime de responsabilidade. E a denúncia se materializou exatamente nos termos como foi alardeada. O fato a ser desnudado aqui é que o prefeito, Volney Morastone, homem honrado, com 3 mandatos à frente do Executivo Municipal, de forma legal solicitou o seu afastamento da Câmara de Vereadores. Foi então formada uma comissão por essa casa que analisou o pedido e deferiu a licença, mas delegou
repassou ao Executivo a responsabilidade pela decisão de pagar ou não na íntegra, os subsídios do prefeito municipal. Então, vejam, essa respeitável Câmara teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, se manifestar sobre o ponto central da denúncia, mas não o fez. Delegou ao Executivo que, através de um bem lançado parecer pela Procuradoria do município, decidiu pagar. E pagou, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lastreado na lei, na doutrina e na jurisprudência. E não foi o prefeito que exigiu receber. Não foi o prefeito que determinou fossem pagos seus subsídios na íntegra, mas sim o órgão responsável na estrutura administrativa do município, que é a Diretoria Executiva de Gestão e de Pessoas, repito, com base em parecer. Então, senhor presidente, o que nos parece aqui é que esse caso poderia e deveria ter sido resolvido de forma administrativa. Bastava um pedido de explicações ao Executivo, um requerimento, uma solicitação formal de esclarecimentos, que dentro da independência e da harmonia que deve prevalecer entre os poderes, seria respondido e tratado na esfera própria, dentro do jogo democrático, no ambiente democrático. E, excelências, com a devida vênia, trazer isso à luz como se infração político-administrativa fosse crime, e eu repito, crime de responsabilidade, não é razoável. Inexiste qualquer circunstância que justifique a instauração de um processo com uma sanção tão grave como a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito. A continuidade desse processo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ameaça a segurança de qualquer cidadão de Itajaí que eventualmente venha ocupar o mandato eletivo, seja de prefeito, vice ou de vereador. Eu imagino que um dia um dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, vai sentar na cadeira de prefeito municipal. E eu tenho a certeza que não se sentirão confortáveis de ter que enfrentar um processo de impeachment, mesmo considerando a sua natureza política, sob fundamentos tão frágeis. Tudo isso gera uma instabilidade política no município. Enquanto se deveria, no âmbito das atribuições da Câmara de Vereadores, se discutir, por exemplo, o futuro dos trabalhadores do Porto, a cidade para hoje para assistir um espetáculo desnecessário que é o processo de impeachment. Tecnicamente, senhoras e senhores, nós estamos tratando aqui do arquivamento ou prosseguimento do processo. Apenas foram apresentadas as defesas prévias, e nessas defesas preliminares não se analisa o mérito final, até porque, para isso, existe o transcorrer do processo, oitiva das testemunhas, eventualmente depoimento pessoal dos denunciados, a inquirição que é feita pelos vereadores e vereadoras, para daí sim se chegar a um veredito, chegar a uma posição final. E talvez, por desconhecimento, talvez por desavença política, o fato é que alguns vereadores, pelo que se observou de manifestações pretéritas, já têm de antemão o seu veredito, o seu juízo final, mesmo sem ouvir ou ler atentamente as defesas, porque pela forma com que o processo está sendo conduzido de forma rápida, não deu nem tempo para se criar uma convicção justa, uma convicção fiel. E, excelências, o que se analisa hoje, nessa votação, é o parecer muito bem lançado pelo vereador Douglas, e nele se destaca o desvio de finalidade desse processo de impeachment, da denúncia, a ausência de justa causa para a instauração ou deflagração do processo. Não se pode usar o processo de impeachment, senhor presidente, para antecipar um debate político eleitoral, pois, eu repito, o fato denunciado poderia ter sido tratado pela via administrativa. A Câmara foi instada a se manifestar e a se posicionar sobre a remuneração do prefeito durante o período de afastamento. Escolheu ficar silente, para após optar por maioria de seus membros por abrir o processo de impeachment. O que se conclui aqui, sem nenhuma dúvida, é que o prefeito Volney Morastoni não cometeu infração político-administrativa. O caso merece, sim, arquivamento. Por quê? A ausência de infração político-administrativa autoriza o arquivamento. A inexistência de crime de responsabilidade autoriza o arquivamento. A ausência de justa causa autoriza o arquivamento. Um dos maiores municípios de Santa Catarina, Itajaí, um dos maiores PIBs de Santa Catarina, não se pode admitir que na cidade de Itajaí a normalidade democrática seja maculada com um processo de impeachment injusto, senhor presidente, lastreado em fato que não detém gravidade suficiente, não conclama a população em geral, não gera debates acalorados no município.
há de se convir que não há hoje, na chuvosa Itajaí, clima para qualquer impeachment. Excelências, eu vou entrar rapidamente na questão de mérito, porque é importante esclarecer que da atenta leitura da denúncia que foi oferecida à Câmara de Vereadores de Itajaí, fica patente que falta conteúdo à peça acusatória, indicativo claro de que o processo de cassação do mandato está sendo utilizado pelo denunciante como um subterfúgio político e, portanto, ele sofre de um gravíssimo desvio de finalidade. Excelências, a denúncia ela se baseia nos incisos 1, 7, 8 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201. Sobre o impedir o funcionamento da regular da Câmara, não tecerei maiores comentários, porque obviamente que não se coaduna essa situação. Proceder de modo incompatível com o cargo também não merece maiores digressões. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, falha o denunciante em indicar qual seria essa expressa disposição de lei. E eu cito aqui, a doutora Carla já citou o artigo 22, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, que somado, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ao artigo 104, inciso 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno, essa análise conjunta leva à condução de que não há nenhuma contrariedade expressa à disposição de lei. O artigo 104 fala que o vereador poderá licenciar-se somente, 1, por doença devidamente comprovada. E o parágrafo 1º diz que, para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos dos incisos 1, 2 e 4. Então, o inciso 1, que é por doença devidamente comprovada, que é o caso, é sim remunerado porque se considera como no exercício do cargo. E por simetria dos vereadores, por simetria, se conclui que aos vereadores se aplica a mesma regra para o prefeito, ou ao prefeito se aplica a mesma regra aos vereadores. Em relação a negligenciar a defesa de bens e rendas do município, senhor presidente, eu estou vendo que o meu tempo está se acabando, eu pediria apenas mais 2 minutos, por gentileza, para eu poder terminar. Já estou encaminhando. Eu concedo ao doutor Paulo Freta mais 1 minuto para concluir a sua defesa. Obrigado, senhor presidente. Então, não bastasse todo o esforço do denunciado, do denunciante, vale reforçar que a própria denúncia ela não faz nenhuma força para distinguir qual seria a hipótese de omissão ou negligência na defesa de bens ou rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da prefeitura. Ele trata sempre essa situação em conjunto com a hipótese de acusação relativa à contrariedade de disposição legal. Então, senhor presidente, pense também que, como a doutora Carla falou, o prefeito já é um homem aposentado pelo INSS, contribuinte, segurado obrigatório do IPREV, portanto, nem poderia requerer auxílio-doença. Então, o fato atribuído ao prefeito municipal, ele em cotejo com a tipificação de infração político-administrativa descrita pelo denunciante, não conduz à existência de qualquer conduta ilegal. Senhor presidente, eu agradeço a atenção e digo só apenas o seguinte para finalizar. A prefeitura municipal não merece esse processo de impeachment. A Câmara de Vereadores merece muito mais do que administrar esse processo de impeachment. E a população de Itajaí também não merece passar por um processo de impeachment. Agradeço e que seja votado, então, pelo arquivamento do processo.